Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje iremos falar do alcoolismo. Comigo na bancada, Carlos Albuquerque. Estamos aí de novo, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, depende do horário que o pessoal for assistir. Um prazer estar aqui mais uma vez. E para falar deste assunto que é tão relevante, ele que é especialista no assunto, o Dr. Francis Silveira, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Sônia, pela oportunidade, Carlos, aqui no Conceito Podcast. E falar desse assunto que é o alcoolismo na nossa sociedade é de extrema importância, principalmente porque o álcool é muito romantizado na nossa sociedade e vai desde questões que envolvem a geneticidade e as questões culturais. E a gente fica aí nesse sentido de dar um engajamento às festividades, principalmente no final do ano, né, que as pessoas aí estão envolvidas nesse cenário. Eu tive o privilégio de trabalhar aqui em Valadares, no CAPS Álcool e Droga, ao longo desses 7 anos aqui. O famoso CAPS AD, né? CAPS AD. Ali eu acho que foi uma escola aí da minha vida. E também fui presidente do Victoria Spa em determinado momento e depois a gente seguiu de outra forma. Também trabalhei na ADQF, né, que é uma unidade de acolhimento aqui para as pessoas que têm problemas com a dependência química. Então, nessa oportunidade, nós fizemos um fórum permanente de combate às drogas. E não longe disso, o álcool é uma droga, importante ser falado. Esse fórum ganhou uma repercussão na Unesco. Inclusive, eu tive a oportunidade de ganhar o título de Dr. Honoris Causa em dependência química em razão disso daí. Mas, falar de dependência química e dependência do álcool, nós precisamos de voltar à raiz do conceito disso daí. Porque nós achamos que para ser alcoólatra, basta beber todo dia. E, na verdade, não é bem assim. Qualquer relação com droga ou substâncias, transtorno por uso de substâncias, como traz o DSM-5, como traz também o CID-11 agora, nessa condição do etilismo, do problema, uso problemático de substâncias, no caso aqui o álcool. Tem pessoas que bebem uma única vez e é capaz de ter alterações comportamentais, alterações sociais severas. Assustadoras, né? E que possa aí ter um desarranjo, ou com qualquer outra substância, vamos dizer assim. Uhum. Mas quando a gente fala o álcool tão romantizado, né? Porque as pessoas no final de semana, a gente vai acolher alguém na nossa casa, o que vai ter lá de... a pessoa até pergunta, aí vai ter o que lá para beber, né? A geladeira tá cheia de cerveja. Você quer que leve o que para beber? Então, assim, já tem, assim, não vai perguntar outro tipo de substância, mas o álcool em si tem essa questão dessa relação um pouco desastrosa, quando você pensa que o álcool pode trazer... Aí, acabou de falar do álcool. Mas aí há uma condição do álcool na magnitude de trazer prejuízo no funcionamento global. Por isso que o álcool traz uma relevância nesse cenário nosso, principalmente nesses tempos modernos, onde as pessoas estão estressadas, onde eles estão aí com prejuízos, né, no sentido de lida com o trabalho. Porque, Sônia, ninguém bebe por beber. Ninguém bebe por beber. Eles sempre têm uma razão por trás disso aí. Tem as contas bancárias, tem hereditariedade. E tem uma doença, que é uma doença que tem tido uma repercussão que até o Dr. Bruno Hemmerle, que teve um momento aqui, sim, a gente trazer um outro enfoque do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com um cenário que seja uma desordem do transtorno de déficit da intencionalidade e da impulsividade. Porque as pessoas que perdem um filtro de lida com qualquer substância ou com algum desarranjo, possa ter esse diagnóstico. Tem aquelas crianças na escola muito agitadas, que ao longo do tempo, às vezes, não consegue prestar atenção, e que o pai chama atenção, e tem aquele transtorno que a gente chama de transtorno da teimosia. Menino teimoso, que menino que tem essas dificuldades de entender. Esse indivíduo tem a predisposição de desenvolver um transtorno por uso de substância, o álcool, chamado alcoolismo. Porque o álcool, ele vai falsear. Então, o indivíduo tende a usar para melhorar os seus relacionamentos interpessoais. O álcool também pode ser usado ali para melhorar a sua dinâmica de atenção até, porque te deixa mais desinibido, te deixa ser mais num ponto... Os jovens aí, né? Uhum. Chegar na garota, faz uso de uma bebida antes. Então, já tem esse ritmo, né, de tentar buscar falsear essa percepção para uma busca secundária. Esse Doutor, entendimento. O cigarro, ele já teve esse momento de romantização no cinema, nas novelas, nas propagandas, mas isso já de uns 20 anos para cá, fechou-se o cerco contra o cigarro, a gente pode dizer assim. Já não é mais romântico, né? A pessoa já olha do lado assim, né? Para quem está fumando, já, opa, né? Se a fumaça está vindo, a pessoa deixa bem claro que está incomodando. Eu acho que vamos chegar a esse ponto com o álcool também, de desromantizá-lo.
O importante realmente é de mudar. Nós vivemos uma situação difícil hoje no nosso cenário escolar, acadêmico em si. Você vê que tem muitos jovens aí envolvidos com álcool e a maioria dos suicídios que ocorrem é antecipado para o abuso do álcool. Tem uma margem de 73% dos pacientes que cometeram, sinal que você leva para o ML, você vai ver lá a substância álcool no organismo do indivíduo. Por quê? Porque aumenta a impulsividade. Você já tem um indivíduo que tem uma predisposição a um adoecimento impulsivo, o álcool vai aumentar isso aí. Então, quando a gente fala em prevenção, em promoção de saúde, igual foi feito lá na época do cigarro, do tabaco, o Ministério da Saúde agindo nesse... Eu acho que trazendo essa sensibilidade, na verdade, dessensibilizar os indivíduos, né? A gente vê que aniversário hoje de criança, de 1 ano de idade, tem lá o álcool. Você vai batizar de menino, tem lá o álcool. No velório. No velório, então, dependendo da cultura, você vai ver essas margens. Então, o álcool, como a gente cita aqui, a gente precisa de entender que precisa também levar o contraponto. Aí, você pode entender da necessidade de beber ou não. Porque não adianta também a gente falar que isso aqui faz mal, só. A gente precisa de demonstrar de algumas atividades, como, digamos, acidentes automobilísticos, tanto que reduziu. Quando a gente coloca ali com a redução e busca ali dos indivíduos que estão bebendo demasiadamente e pegando o carro para dirigir. Então, a gente consegue limitar e diminuir e fazer essa prevenção de maneira mais local. Né? Qual o momento, doutor, que a família tem que ligar o start e falar assim, opa, essa pessoa precisa de ajuda? Os prejuízos são notáveis no comportamento. Principalmente o quê? Começa a faltar o trabalho, começa a ter aquela ressaca de perder o tempo de qualidade entre os pares da família. Se a pessoa bebe no sábado, bebe na sexta, e às vezes não está tendo aquela comunhão entre os pares da família, está deixando de fazer alguma atividade em prol da bebida, às vezes deixa de ir com a esposa para uma reunião de igreja e começa a preferir ir para o bar com os amigos, que às vezes não é nem para os amigos, às vezes está querendo realmente tomar uma cerveja, um happy hour, né? Obviamente tem essas demandas sociais necessárias, mas quando o indivíduo coloca aquilo ali como prioridade, a troca da prioridade das relações interpessoais e precisa de tudo incluir o álcool, é preciso ligar um alerta. Porque as pessoas hoje, qualquer reunião, precisa de ter ali o álcool, alguma atividade que inclua isso daí. Então, quando o sujeito perde essa capacidade de discernir, né, o momento adequado de se utilizar, realmente precisa de rever esse conceito. O quando passa do ponto, né? Aquela pessoa que às vezes é mais tímida, começou a beber demais para ficar mais desinibido, sociável, né? mais sociável, ou aquela pessoa também que começa a ficar mais agressivo no tom, que às vezes começa a chorar porque bebeu em excesso. Às vezes o calor da emoção leva a manifestações de tristeza mais proeminente, precisa de ligar um sinal de alerta. Qualquer bebida pode levar ao alcoolismo? Qualquer bebida alcoólica, que tiver o teor alcoólico, sim. Eu tenho um paciente meu, eu posso beber cerveja sem álcool? Nem sem álcool você pode beber. Porque é o gatilho. Porque pra você ver, tem um paciente meu que ficou 9 anos sem usar crack. E o álcool era gatilho para o manifesto dessa necessidade de usar o crack, por exemplo. Então, o álcool ali, até sem o álcool em si, a cerveja sem álcool, ela gatilhou certa vez o indivíduo e ele foi atrás do crack, por exemplo. Porque pode falsear a percepção, né? Aquele roteiro mental que ele cria para beber, aquele roteiro, né? Dos sentimentos que envolve o álcool nesse sentido. Vamos voltar à romantização. E a história da taça de vinho, que é tão bonita, a cor do vinho, né? Jantar à luz de velas, o clima de romance. Como é que fica? Como é que fica isso? Ou seja, uma coisa é você trazer esse romance no torno do nível certo. Toda relação com qualquer substância, seja ela uma relação sadia, não passando do ponto, você não tem problema. O problema é quando a pessoa passa ali a priorizar esse momento a dois com álcool de maneira demasiada. Aí é o prejuízo que se dá em torno disso aí, né? A tacinha de vinho está liberada, então? Não é que está liberada, mas eu sou um pouco reticente de falar, porque, por exemplo, tem uma certa vez que a gente chega aqui em Valadares, a pessoa diz, posso beber com... Não, fazer razoável para uma pessoa que às vezes não tem filtro é complicado. Levar essa consideração pode trazer prejuízo, porque às vezes a pessoa acha que a quantidade pouca para mim, às vezes pode ser muita para ele, ou vice-versa, né? E desse formato, realmente... validar a quantidade complexa. Então, a pessoa precisa ter
uma relação adequada com qualquer substância, seja ela com café, seja ela com doce, seja ela com cannabis ou com outra substância que, desde sempre, né? Talvez nem tudo ali é permitido ou razoável, mas nem tudo convém em excesso. O excesso talvez seja o problema. Quando a relação entre uma substância seja prejudicial a ponto de trazer prejuízo no funcionamento social, onde coloca ali como prioridade o álcool ou qualquer outra substância, precisa de ligar um alerta ali e atentar para essa dinâmica do indivíduo, né? Tem pessoas que a gente percebe que se comprou um carro, geralmente comemora bebendo. Se vendeu, comemora bebendo. Se alguém nasceu e por aí vai, né? É próprio de quem tende a virar alcoólatra? O time ganhou, bebe para comemorar, perdeu, bebe para esquecer. Mas é tão complicado, né? Do time, tá? Mas é a razão disso aí, porque as pessoas têm tendência a relacionar a substância com o sentimento. Ora, você pode muito bem ficar muito feliz e usar de outros artifícios para poder concretizar essa lembrança afetiva. E tem pessoas que bebem tanto que até perde a capacidade de ter as boas lembranças porque bebeu tanto que passou por um determinado período da vida ali e consegue não penetrar essa condição, né, de pensamentos, de situações ali. Porque a gente pensar assim, ó, tudo no filtro aqui dessa região pré-frontal, o álcool acaba trazendo uma dimensão na área límbica, essa região límbica, do sentimento, das emoções, dos desejos. Então o álcool falseia isso tudo. Pode até potencializar, ou pode também trazer ali um desfecho de subvalorização de alguns achados, né? O alcoolismo não é privilégio só de homem, não, né? Tem mulher também alcoólatra, né? A mulher, ela de certa forma, com a quantidade menor, ela já tende a ter um prejuízo, né, nessa relação com o álcool. Porque ela, em quantidade menor, já começa a ter prejuízo. O homem, às vezes, com quantidade maior, ele consegue levar mais tempo. Você vê que o paciente com problema com álcool, ao longo prazo, você consegue ver ele no exame físico. Ele começa a ter um andar mais ébrio, ele começa a ter alguns delírios de ciúme, delírios de grandeza, fica pueril, infantilizado. Anda como bêbado sem estar bêbado. Com os jovens de 80 anos querendo andar com garota de 18, né? Então perde a dimensão, né? A percepção de si, alguns momentos mais de grandiosidade, faz negócios errados. Porque imagina você, a longo prazo, com álcool. Você quer um cenário muito triste de falar aqui, do Bruce Willis, né? E do Robin Willis. Todas as duas demências que os dois obtiveram, uma demência de corpo de Lewy, que foi o Robin Willis. E o Bruce Willis teve a demência frontotemporal. O que eles tiram em comum nessas duas demências? Alcoolismo. Todos os dois tinham um histórico prévio. Só que existe ainda uma demência chamada demência alcoólica mesmo, a demência do etilista, que é a demência ou síndrome de Wernicke-Korsakoff. Como é que é o nome? Síndrome de Wernicke-Korsakoff. É uma síndrome que relaciona a inabsorção de tiamina, que é a vitamina do complexo B1. Porque as microvelocidades intestinais, elas atrofiam e diminuem a absorção desses nutrientes. A longo prazo, leva a alterações comportamentais duradouras. Até um artigo meu que eu publiquei na revista Unilogos, na Logos University International, falando das alterações comportamentais da desmielinização causada pelo abuso do álcool a longo prazo. Imagina você não absorver isso. O que acontece também nas pessoas que têm aí a cirurgia bariátrica, que por si só já tem uma dificuldade de absorção de nutrientes e acaba, por vezes, o indivíduo, né, tendo esse problema com o álcool em decorrência disso aí. Entender que o cérebro também é formado por partes gastrointestinais, na sua formação ali do seu neurodesenvolvimento, lá na fase ali fetal. Então, ele vem tudo numa parte só. Então, quando você perde ali estruturas neuronais, você leva a repercussões físicas, que a gente chama também de alterações neurológicas duradouras aí, do ponto de vista de grandes sistema no sentido neurológico, né? Então, isso é importante dizer, que a gente traz esse prejuízo em dimensão vascular, leva a curto-circuito, leva alterações aí que possa trazer repercussões a nível de levar atrofia cerebral. Como é que são tratados hoje em dia os pacientes que são dependentes do álcool, doutor? Primeira coisa assim, enxergar o insight desse paciente. Qual a capacidade dele entender sobre isso daí? Porque a gente pode escolher um tratamento ambulatorial,
pode escolher um tratamento em primeira mão hospitalar, até mesmo internação voluntária, se for o caso do indivíduo desejar, ou involuntária quando tem uma demanda, o risco do paciente por si só e o família entender e o médico entender, e as internações compulsórias quando o juiz determinar. Então, estão várias vias aí de tratamento. Quando a gente escolhe uma via ambulatorial, a gente precisa de entender da necessidade de levar à abstinência, induzir a abstinência, e repor esses nutrientes. Entre os nutrientes que precisa de repor é a tiamina. E induzir a ele não beber, dar aquele afastamento do álcool. Existem as substâncias específicas, entre elas a Uninaltrex, que é uma medicação própria para poder o indivíduo não desejar utilizar o álcool. Traz aquela... Só que eu preciso de entender a necessidade, porque imagina a pessoa tomar uma medicação dessa, que leva alguns efeitos colaterais, e você prescreve, então tem que ter uma relação e ele possa compreender essa necessidade de parar de beber. E principalmente tratar a abstinência também. A abstinência pode levar a óbito? Pode. Imagina você, pode levar convulsão, pode levar alterações de delírio, tremes, alucinações alcoólicas, alucinose alcoólica, em decorrência da falta dessa estrutura do álcool ali. Tira essa substância de uma vez, é um pouco complexo. Mas há necessidade de retirar e tratar a abstinência. Induz a abstinência, mas trata a abstinência. Porque há riscos, alguns riscos de mielonólise e bubopontina quando se não tratado adequadamente. Então, o paciente chega lá no hospital. A gente sabe que ele é etilícia crônica. A gente tem que pensar em colocar ali soro glicosado, é muito arriscado. Porque, primeiramente, a gente precisa de repor nesse paciente a tiamina, para poder recobrir os nervos, vamos recobrir a mielina ali, repor os eletrólitos, os sais do organismo de maneira adequada. A gente coloca uma molécula de glicose muito rápido, você tem risco de trazer, a gente chama de menólise bubopontina, lesar neurônio. Então, tu abrir o soro, o paciente bebe demais e já abre o soro, depois é complicado. Então, deve devidamente tratar nas proporções. Então, muito arriscado. E além de arriscado ser uma broncoaspiração, e aqui tem o risco se tem, você beber demais, broncoaspirar, Dentro do que o senhor está falando, a gente vê às vezes alguns casos, numa festa, por exemplo, alguém que bebeu bastante, primeira coisa que a pessoa fala, dá alguma coisa com bastante açúcar para ela. Está correndo risco? Não, nesse caso aí, lá, um jovem bebeu só uma intoxicação alcoólica, isso é tal oral, não tem tão risco. Agora, se abrir o soro glicosado ali, uma molécula maior, nesses indivíduos até, dependendo da proporção desse grau de alcoolismo, possa levar a lesões que a gente chama de lesão bubopontino, lesão de neurônio, que chama de bubopontino. Quando a gente fala bulbo, é sistema respiratório. Pontina, ponte ali, liga o coração, cardiorrespiratório, dá um risco de ter uma parada cardiorrespiratória, de levar a repercussões, Então, isso que se tem de complicações, Igual. Você falou aí da questão de internar, e fazer algumas reposições, da deficiência que a pessoa teve com o alcoolismo. Quanto tempo que a pessoa internada, sem álcool, ela está limpa do alcoolismo? Ela pode falar assim, eu estou zerado, ou não existe? Não tem cura. O alcoolismo não tem cura. Porque imagina você, o cérebro, na região do acúmulo, a região do circuito de recompensa, ele teve alterações. Certo? Ou por uma questão já herdada, ou por uma questão adquirida. Ele vai bebendo, foi alterando o funcionamento cerebral. Então, a doença alcoolismo é uma doença neurológica. Se tem alteração estrutural, a gente não tem como colocar um indivíduo dentro de uma clínica e falar assim, não, você está curado. A cura por si só é ele ter comportamentos adequados frente à utilização do álcool ou não. Isso se dá pelo o afastamento desses meios, evitar o consumo do álcool, não utilizar e recomendar isso aí. A cura, talvez, seria a oportunidade de considerar o tratamento. Eu fiquei na clínica 9 meses, tem paciente que internou 22 e não tem cura, não tem milagre, Assim, embora... A pessoa tem que querer também, O querer só é complicado também, só o querer, porque às vezes o indivíduo perde a percepção do querer. Dependendo da fase lá já mais avançada, como é que ele vai querer? Ele perde a percepção. Mesmo, Tem que ser, até ele adquirir uma capacidade de entendimento. Porque o indivíduo que pega um carro, um alcoólico pega um carro e atropela uma pessoa na rua, ele é considerado inimputável. Ele tem lesão no cérebro. Ele não tem compreensão nem entendimento. Ele possa ter alterações neurológicas, capazes de modificar a percepção dele permanente. Então, a gente precisa entender isso aí. Não? Agora, tem grau, igual qualquer doença. Uma doença
como outra qualquer, uma depressão leve, moderada, grave. O transtorno por substância, o álcool, o etilismo, o alcoolismo, tem leve, moderada e grave. Vai depender do grau da percepção ali do indivíduo. Perceber aqui. Então, só querer, às vezes, não basta. Porque essas medidas de coerção também é amor. Você precisa pegar o sujeito e internar ele à força. É amor também. O senhor falou que não tem cura. Então, aquele lema dos Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez, é o lema atual. É muito atual. E é uma das redes de apoio mais importantes, tanto o AA como rede de apoio familiar. Então, são mudanças de hábitos, né? Os médicos veem com bons olhos o AA. A verdade o sujeito tem que trabalhar a não negociar com o terrorista. Ele é um homem bomba em potencial. Ele pode ali, em algum momento, recair. A gente passa da premissa e pode recair. Então, é dia a dia, trabalhando em si, para ele ter comportamentos de vida saudáveis. Porque senão ele não vai conseguir sair dessa atmosfera, né? Dessa situação, dessa circunstância que envolve o etilismo. Porque a gente pensa que eu gosto de repetir, vou repetir de novo. O álcool nunca vem acompanhado sozinho. Ele sempre vem acompanhado de outro tipo de moléstias ou outro tipo de doença. Ou seja, psiquiatra ou clínica. Mas essas doenças vêm depois ou o álcool apenas foi a lente de aumento que jogou sobre aquela doença que estava lá? O DNA é mandatório. A parte genética ela já vem. O vício tem uma heredabilidade muito importante. Só que, embora eu tenha muito mais do meu pai e da minha mãe que eu imaginei, eu posso ser melhor que eles. Fatores ambientais, fatores de vida melhor, de qualidade, pode modificar o DNA. Aí fica a dica aí. Então, embora você tenha lá histórico familiar de um pai que é alcoólatra, você pode não fazer o consumo de álcool não ter e diminuir essa predisposição a ter prejuízo. Por saber ter essa consciência, de repente você se afasta do meu pai tem problemas com o alcoolismo, eu não quero ter, por isso eu vou me afastar. Nós falamos do álcool, mas qualquer outra situação, imagina você sabe que sua mãe pertence a diabetes. E se você não ter hábitos de vida saudável, não fazer atividade física, você vai ter uma predisposição a adoecer daquele mesmo comprometimento com sua mãe. Ela tem um câncer, mesma história. O álcool é uma doença herdada, ponto. Fatores ambientais podem modificar esses hábitos aí, inclusive mudar a estrutura do DNA. Correto? É nesse sentido que a gente precisa de entender. Doutor, o alcoolismo, ele isola as pessoas da sociedade ou ele é isolado? É as duas coisas, né? Porque imagina você conviver com uma pessoa que está trazendo prejuízo no funcionamento social. Você vai querer estar ali no seu convívio? Não. E ele também começa a perceber, assim, eu prefiro também afastar. Que leva em algum momento da vida, ele começa a ter uma percepção. Não, prefiro aqui, eu sei que estou trazendo prejuízo. Porque é uma doença da autoestima. Mas se ele não bebe por beber, por alguma razão, ele tem que investigar a causa desse comportamento. E eu citei aqui até 53% dos pacientes que têm problema com álcool têm TDAH. Eu falei de uma patologia. Essa que tem uma evidência importante. E eu falei ainda que a maioria dos pacientes, até 73%, 74% dos pacientes que cometeram ou tentaram suicídio, e primeiramente ele abusou de álcool. Ele teve coragem lá de tomar um remédio, pular de certa altura. O álcool, ele falseia a realidade. Então, você está ali, é um anestésico, um potente anestésico, está com dor, né? Então, potencializa alguns medicamentos, potencializa o efeito entorpecente também. Doutor, o alcoolismo, ele afeta a saúde mental tanto do alcoólatra como de todos os familiares. E ele chega a uma certa situação que ele tende a jogar toda a responsabilidade em cima da família. Você te chamei, você não foi, pedi para fazer, você não fez. Então, assim, tudo é um start para beber. Porque ele vai vincular esse vitimismo, esse comportamento, né? Desprovido de uma realidade, de assumir os seus compromissos frente a uma doença, e não entender se um álcool é uma doença. Um álcool é uma doença. O que eu preciso fazer? Preciso de acompanhar com um psicólogo, preciso de uma rede de apoio, preciso de ir no AA, eu preciso da minha família entender. E preciso também de trabalhar essa relação familiar com as manipulações que eles provocam. E por isso que a família precisa de trabalhar ali, a gente chama de codependência. Porque acaba eles bebendo de tabela, sem perceber, né? Eles se tornam também alcoólatras de tabela, porque tá ali a vivência complicada, conturbada, e às vezes a pessoa acha que é por falta de caráter, por falta de compromisso, então começa a ter muito conflito. Então é preciso que os familiares busquem ajuda também de profissionais para tratar a codependência, não só emocional, a codependência
do álcool mesmo que traz ali pela situação. O álcool ou outra substância. A gente tem no nosso cenário aqui o amor exigente, né? Que é a gente trabalha esse formato. Porque o amor, ele é um objeto de desejo e respeito. Então, quando você se coloca, se posiciona, não, eu te amo tanto, mas o amor que extrapola em mim vai para você. E as regras para continuar com esse tipo de relacionamento são essas e essas. Essas são as variáveis. Assim a gente consegue tratar, porque a pessoa começa a observar os prejuízos que o álcool está ocasionando. Porque você formatar um indivíduo entender, simples fato de você só comunicar de maneira verbal, ou instrução, orientação, porque não adianta você pegar o sujeito e fazer tomar dessa água. Pegar, forçar, não adianta. Mas levar a reflexões dos prejuízos que o alcoolista tem feito na vida dele. É só assim. Quando você pega um copo, de repente, de vodka, por exemplo, aí você enche o copo lá e deixa lá uns 2, 3 dedos lá, você taca a água, o alcoólatra, ele bebe e ele não percebe. Essa percepção é porque ele já está num estágio tão avançado que qualquer cheirinho para ele, que já está valendo ali é o cheiro, o que é que acontece que eles não têm essa percepção? Porque perde estruturas neuronais, né? Leva a esse estado aí de lesões a sensibilidade periférica não tem. Dores, né? Com álcool você vê que atrofia, as pernas ficam fininhas, as pernas, né? Atrofia, o músculo. A esclerose lateral amiotrófica vai atrofiando por conta de uma questão, né? De uma perda na estrutura neuronal. O álcool leva também alterações de estruturas neuronais, vai atrofiando. Então você vai perder olfato, perde o gosto, paladar, ia estar ali. E uma região importante que é lesionada no álcool é a região do accumbens, que é o circuito de recompensa. Então ele precisa de mais para poder dar um aumento ali dopaminérgico, um aumento da substância ali e manter esse ganho, né? Essa recompensa pelo álcool. Assim, quando a gente tem vontade de comer um chocolate, tem um café, nossa, precisa comer um café. Então, da mesma forma, só que em algum momento, por lesões neuronais, ele já não consegue mais no hábito ali. Mas no automático. Doutor, muitas vezes também é atribuído à família, ele está bebendo porque você compra a bebida. Uhum. Então, eu acho que isso deve ser muito comum. E é o ponto que a família, às vezes, compra, entendeu? Porque pode ter outras consequências, né? E aí, como lidar? Eu sou um pouco radical em torno disso aí. Realmente, não tem como você negociar com um terrorista, eu acabei de citar. O sujeito é um homem potencial. Assim, tem que tentar blindar todos os formatos. Tem um tratamento que eu observei, lá em Belo Horizonte a gente começou a fazer, que em Valado tem dado certo, é não internando. Coloca o enfermeiro dentro da casa do sujeito lá. Não deixa sair. Como segurança ou alguém para poder ajudar, um filho que fica ali em cima, todo mundo tem que estar ali. Não vai deixar beber. Não vai deixar beber. E aí a gente consegue ali tratar a abstinência na casa, no próprio ambiente, e orientar a família nessas circunstâncias e trazer um conforto para o próprio paciente. Que em primeiro momento ele não vai entender, mas realmente se tiver acesso ao álcool é complicado. Aqui tem vários casos que eu consegui tratar em casa, desse jeito. Acesso zero. Porque existia até um programa lá na França que era aquele redução de danos. Mas como é que você faz com álcool? Para de beber bebendo. Né? E realmente o programa francês era um programa onde você tinha quantidade certa de substância. Né? Maconha, você ia lá colocando a quantidade certa. Como é que você vai fazer aqui no Brasil, que não é legalizada a substância? Então aqui não vai funcionar esse mecanismo de... Até que a gente muda o nome para redução de danos aqui no Brasil, para dar pequenas doses. Mas como que você consegue equilibrar pequenas doses? Então, assim, quando você tem acesso a médico, acesso a psicólogo, acesso a enfermagem, cria um home care lá dentro. Até um colega que eu admiro muito, que teve aí a felicidade de desenvolver a vacina anti-cocaína, que é o Frederico, Dr. Frederico Garcia, ele faz esse tipo de trabalho lá em Belo Horizonte, que é internação domiciliar. Esse caso é assim, ambiente livre de álcool, ou ambiente livre de droga. Esse cenário. Porque também pegar um indivíduo e levar para dentro de um outro cenário. Às vezes é cômodo mais para a família do que para o próprio paciente. Mas é muito difícil, trabalhar né, as realidades. Nas clínicas psicoterápicas, quer dizer, eles dopam a pessoa aí ali em casa também. naquele tempo. Ah, também? É. Aí fica mais fácil. Não, né? mas é para você ver, eu tô dizendo aqui, com suporte médico, com ambulância disponível, com home care, com equipe de enfermagem, mas dentro de casa. Você não interna hoje, mas o paciente precisa de um atendimento domiciliar, por uma pneumonia. Então vamos comparar o álcool com a pneumonia crônica, com o álcool com a DPOC, não precisa tratar. Então a gente precisa parar assim, o álcool não é uma doença diferente das outras nesse sentido. É uma doença crônica, dependendo da situação, que vem trazendo prejuízo ao longo do tempo, que precisa ser tratado como tal. É uma doença crônica que precisa de requer um cuidado ali. Aí você vai tratar um DPOC de um paciente que fuma e sem tirar o cigarro, aí fica complicado. Então você precisa de tratar
patologia de tal maneira que afaste a essa condição. Ele está falando ali de tratar a pessoa dentro de casa, né? Eu estou aqui imaginando. Eu imagino que uma pessoa que tem uma alcoólatra do lado, ela está doida querendo uma férias. Mas é isso. Entendeu? Então, a maioria das vezes as pessoas internam com essa necessidade. Embora, quando a rede de apoio familiar também não tem essa organização, obviamente eu não vou indicar. Se não tem essa estrutura operacional, como é que você vai indicar? Não, a esposa já está desgastada com a situação, já está tendo muito conflito. Os indivíduos, os pares, eles não entendem dessa forma, como é que você vai indicar? Não tem jeito, porque fica, às vezes, a pessoa sozinha, né, podendo ter aí alguma desorganização. Mas todo mundo tem que estar no mesmo, bem orientado a isso. Em pessoa sozinha, eu descobri há poucos dias que tem um nome, né? Dipsomaníaco, o cara que bebe sozinho. Sabe? Não consegue beber com mais ninguém, à mesa, acompanhado. Lá, você chega a um bar, tá lá no cantinho sozinho. Preocupa mais, não? Fica sem pensar, assim, a pessoa chega num limite da existência dele que ele vinculou toda a afetividade dele ao álcool. A prioridade da existência não dele... Não tem nem mais a desculpa do sentimento social, a relação social, é o celular, por exemplo, de indivíduo que vai usar só celular. O álcool, nesse sentido, fica assim, é tão plena essa interação afetiva que o álcool, ele... Tá dominado. Nós já estamos precisando de tratamento para depender do celular também. Estamos precisando. Com certeza. Imagina que antigamente eu pensava assim, mente vazia é oficina do diabo. Na verdade, excesso de informações, tecnologia hoje e as informações não de qualidade ruim, elas são oficina do diabo, não ao contrário, né? E às vezes você tem que até esvaziar um pouquinho a mente para poder não ter, porque hoje em dia tem muita informação. E as pessoas buscam o álcool também por excesso de informações, estresse. Aí a gente chama aí de síndrome de burnout, as pessoas buscam, né? Que é o esgotamento físico e mental a ponto de buscar o alcoolismo como né, uma fuga. A gente falou do termo romantização logo no início, né? Mas há aquele caso também que durante muito tempo a gente, hoje não estou estressado, trabalhei demais, hoje eu tenho que tomar uma cerveja, porque se eu não tomar uma cerveja hoje... então isso também já está bem enraizado, essa cultura nossa aí. É um happy hour, você tem os bares, hoje você tem muitos acessos aí. Então, o tipo de hobby das pessoas, mas tem modificado, você veja aí. Você vai dar uma caminhada na ilha, tá lotado lá na ilha, lá, o pessoal tá caminhando, começa a ter uma visão. Porque toda relação humana é uma relação de equilíbrio. É pensar assim. O álcool também. Fatores salatogênicos, fatores de hábitos de vida saudáveis, fatores patogênicos. Se a gente colocar na balança muito, né, favorável à patogenicidade, vai desenvolver uma patologia. Seja álcool, seja estresse, seja depressão. Se a gente coloca na balança fatores de vida saudável, você também diminui a predisposição desses agravos. Então as pessoas começaram a mudar um pouco a percepção da necessidade de atividade física, da necessidade de ter uma vida religiosa, de ter, acima de tudo, a espiritualidade, né, desenvolver isso aí. Porque o ser humano ele não é só biológico. O ser humano ele é psicossocial e espiritual. Assim serve também para tratar o alcoolismo, assim serve também para tratar qualquer outra patologia. Porque o corpo em movimento, por si só, ele ajuda um bom funcionamento do corpo e, acima de tudo, diminui o processo inflamatório. Porque o álcool inflama o corpo, a depressão inflama o corpo, estresse inflama o corpo. Então, existe uma neuroimunicidade envolvida nesse contexto de adoecimento mental. Então, a gente entender que essas prerrogativas aí de fazer uma atividade física, hábitos de vida saudável, alimentar bem, né? Então, acho que já está, né? A gente observa aí essa necessidade já. Acho que, mas só que as pessoas precisam de realmente comprar ideia, porque senão... Doutor, por que geralmente todo alcoólatra, ele pega uma pessoa como um saco de pancada? Mas as pessoas mais próximas, é quem está ali dando recurso, né? Na verdade, se a gente pensar assim, quais as pessoas que mais nos frustram? São aquelas mais próximas. A gente não vai frustrar com gente distante. Então, a necessidade provocativa da necessidade do outro em torno de provocar a frustração no outro. Né? Vira uma questão mesmo, né? Ali de afeto, uma necessidade provocando. Eles não tem nem entender, mas está provocando o afeto dessa maneira. Né? Mas ele entende que ele está prejudicando também uma outra pessoa ou não? Daí, com terapia vai entender. Agora, sem terapia, inconscientemente vai gritar, né? De certa forma, todas as palavras que acaba tropeçando, ela é um discurso bem sucedido, concorda? Ela tá ali mesmo que fala uma coisa para provocar e querendo dizer alguma coisa por detrás desse tipo de
não entendendo, mas está dizendo. É um discurso que está sendo bem sucedido, está provocando. O interesse é provocar. Porque toda motivação, ela vem positiva ou negativa. Se tivesse provocar negativa aí de forma que você ou revide ou traz algum desconforto, talvez essa é a intenção mesmo, né? Você está falando de discurso aí, tem mas algum... pensar assim, não é só na patologia alcoolismo, não é? As relações humanas, elas são conturbadas, elas são conflitivas, né? No álcool mais ainda, porque a razão pela necessidade de se utilizar, talvez por uma doença de base que não foi ali tratada, não foi avaliada de maneira longitudinal, né? Porque vem lá dos 9 anos, vem lá. Eu falo 9 anos, eu não vou de falar, né? Mas quando ele está ali em defesa, provoca uma defesa racional para sobreviver. E essa defesa racional para sobreviver pode ser penosa, pode ser abusar do álcool, abusar de substância, pode ser também não utilizar disso e, né, buscar outro tipo de argumentação. Você falou do discurso. Existe algum discurso que você tenha com essa pessoa e que ela consegue entender que ela não está prejudicando só ela, que ela está prejudicando toda uma família e que ela tem que fazer um tratamento, ou não tem discurso? O discurso nesse sentido tem sempre, lá de Aristóteles, mas reflexivo. Foi longe. Nunca... não pode ser um discurso muito, mas você está bebendo demais, você está passando ponto, olha o que você fez com o seu filho, olha só, você acabou com o nosso casamento. Um discurso assim acaba afastando o indivíduo, acaba bebendo mais. A relação, nesse sentido, tem que ser de maneira de reflexão. Eu estou aqui, isso é uma doença. Você precisa de buscar ajuda. Se você quiser, eu estou aqui. Nesse momento, eu não vou conversar com você, que eu estou vendo que você está alterado. Em um outro momento, a gente conversa. Levar a reflexão. Porque aí você consegue trazer para perto do tratamento. Quando a gente começa a ter embate, o conflito ele emerge ali e acaba tendo confronto. Uma coisa é conflitar, uma outra coisa é partir para você também um bebum. Você acabou com a nossa família, acabou com o nosso dinheiro todo aqui, era para nós estar melhor, era para a gente estar numa situação melhor, o que você fez, né? Então, talvez levar, né, um discurso no sentido de reflexão, certo? Mas o que você acha? Você acha que isso é correto, prudente? Olhe as consequências disso tudo, mas no momento, né? Mas vai depender do estágio também, né? Do momento. Agora, tem um momento do estágio está avançado, não tem discurso. O discurso você passou do ponto, está trazendo prejuízo para si e para terceiro. Qual que é o recurso que tem? Vai ser compulsória mesmo. É involuntária. O médico decide junto com a família. E responsável legal seria ou a esposa ou o filho, mas tem que ter comunhão, certo? Porque se está tendo prejuízo, imagina uma pessoa que tem problema com álcool, né? Que altera a região pré-frontal. Aí começa a ter comportamentos pedófilos. Aí o neto chega em casa e começa a ter ali uma alteração da percepção de falsear a menina de 16 anos para ele tá ali novão, porque tem alteração na região pré-frontal. Eleva uma despersonalização, envolve uma psicopatia ali, uma psicopatia que possa elancar comportamentos bizarros. Ficar mais sexualizado, mesmo tendo, né, estrutura. Então, assim, é preciso avaliar os riscos. Se esses riscos é oferecido a ele a terceiro, não tem jeito. O médico vai fazer uma carta, vai comunicar à família e vai transferir a responsabilidade para o direito. A pessoa pode ter um prejuízo no funcionamento cerebral a ponto de pegar o carro e atropelar alguém. Não só alcoolizado, mas também por conta dessa estrutura já comprometida. A pessoa que está avançada, você pode ir lá, faz exame, você vai ver a estrutura, né, uma tomografia, uma ressonância, você vai ver a estrutura lá atrofiada, vai ver alteração neurológica. Como a gente deva apoiar alguém que tem o desejo de sair do alcoolismo? Aí é mais fácil. Aí você escuta coração aberto. Aí o psiquiatra e a família... Nada de braçadas. Aí é mais tranquilo, porque quando você tem um entendimento, uma compreensão, trabalhar nessa dinâmica, até ambulatorial a gente faz. Vai ter medicação, ele vai comprometer de ir no AA, né? A gente vai no AA e lá eles vão ter umas reuniões, eles vão organizar de tal maneira que esse indivíduo começa a sustentar conceitos novos de hábitos de vidas mais saudáveis. Na verdade, essa é dia a dia. Só por hoje, estão juntos, esses apoios, a família apoiando, e todo mundo. Quando a pessoa se oferece, ela tá mais difícil. Aí fica mais fácil ali de você se organizar e oferecer para ele o melhor tratamento. Só por hoje é bastante interessante, né, doutor? Muito interessante, porque se reformula diariamente com o conceito da necessidade. Para tudo, né? Você começa a fazer uma dieta. Não, só por hoje eu
Eu não vou E quando você comer fala assim, carboidrato em excesso. Nunca mais eu vou beber. Longe nunca demais. mais é tempo demais, né? Quando chega com esse discurso até desarme e elogiar também, dependendo de certo momento do tratamento, é prejudicial. É igual o jogador de bola. Você tá lá, o cara jogando, correndo, né? Aí ele acha que tá Botafogo. Aí chegou lá, final quase. Parabéns, não ganhou. Não tem, tem que trabalhar mais. Vamos... Porque trabalhar só por hoje é disciplina. Só por hoje. Vamos vencer mais esse jogo. Vamos vencer esse jogo da vida. Hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou beber. Vai sustentando um discurso de vencedor. Ele imagina aí. E é um esporte individual, né? Você lutar contra isso é um esporte individual, que é mais difícil. Você não pode errar. Você não pode errar. Então, esse só por hoje vai sustentando. Aí quando você vê, você está num tempo grande e ele inconsciente trabalhando só por hoje. Hoje eu vou na academia cedinho, vou levantar e vou. E todo dia ele vai formatando conceitos saudáveis de viver. Doutor, melhor, né? Porque quando uma pessoa é internada, eu não sei se é só a nível de empresário, geralmente é informado ao Ministério Público que aquela pessoa está numa clínica. É porque você tem que informar porque ele saiu de um convívio social, contra a vontade dele. Tem que ser notificado, porque às vezes a clínica não tem médico, às vezes a clínica não tem para ser informada a essa situação de internação. Tem que fazer no prazo de 72 horas. Toda internação pela lei, né, lei antimanicomial tem. Involuntária, precisa ser comunicado. Quando é compulsória, por si só, já é uma determinação judicial. Agora, qualquer internação sem o desejo do paciente, que a família assinou e o médico assinou, ela tem que ser imediatamente ali, no prazo de 72 horas, ser comunicado ao Ministério Público. Entendeu? Você falou aí que qualquer quantidade de álcool pode trazer danos, né? Uma pessoa pode beber uma vez no mês e criar aquele problema, considerado uma doença, uma anomalia, né? Essas pessoas têm jeito, têm correção, porque o metabolismo dela dá para entender, né, Carlos, que não está tão cheio de álcool assim, você não né? está tendo prejuízo hepático, você ainda tem um organismo, né, ainda que facilita um pouco, mas é levar a conscientização, né? Um paciente que vai uma pessoa que vai na festa, aí todo final de semana um problema, uma confusão, briga, vai preso, aí solta, aí. Então, ele vai trazendo prejuízo, sim, só que já não é igual uma pessoa que bebe quantidade maior e a longo tempo e depende também da substância que se usa. Uma coisa é você beber cerveja, outra coisa é beber conhaque e álcool em porcentagens mais elevadas, né? O tipo de alcoolemia no sangue. Existe para a medicina algum tipo de escolha entre destilados, fermentados? Tem um mais nocivo que o outro? Não, os destilados são, porque o teor alcoólico deles é maior, mas nesse sentido por causa mesmo. Do teor alcoólico, ele lesa mais, né? Porque tem... Não pela destilação em si. Não, pelo o teor alcoólico. Tem algum remédio que você pode colocar dentro da bebida? Tinha isso aí, é o sarcoton. Só quero para você ver. O indivíduo está lá, você coloca a bebida, ele toma isso aqui e morre. Por outra situação. Nossa. Então ele foi proscrito. Ele de sulfiram, era outra substância. Os dois eram mesmo. Eu tinha muitas complicações clínicas, né? Hoje a gente tem um remédio mais seguro que é o Uninaltrex. No mercado aí com Hevia e o Naltrexona. Então o Naltrexona é o produto em si. Esses tratamentos, esse medicamento aí, por exemplo, ele está acessível a quem vai tratar pelo SUS, por exemplo? Está tranquilo? Rapaz, é difícil. Alguns municípios em torno aqui tem. Agora em Valadares acho que está faltando. Eu não sei ao certo, porque eu saí do SUS um tempo, mas não é tão acessível assim não. E uma medicação não é tão barata não. Custa em torno de 200 a 300 reais. Temos um problema aí. Tem um problema. Tem um probleminha. Doutor, sair sozinho do vício é quase impossível, né? Tem algumas entidades religiosas que têm um meio importante aí de contribuição. A fé, ela é preponderante para controlar os impulsos. A fé, ela atua na performance como a continuidade. Porque não que você trabalha a fé do indivíduo, você trabalha propósito. Quando você trabalha propósito, você trabalha missão. Quando você engaja o sujeito na missão, no envolvimento, ele consegue. Tem bons locais que trabalham a espiritualidade e conseguem, sim. Certo? Até assim, a gente vê os pacientes passar por um sofrimento de abstinência sem tratar, sem nada, eles tendem a sair dessa situação mais complexa com mais facilidade que os outros. Porque eles não querem voltar a ter aquilo de novo, não. Me fez muito mal. Né? Mas dependendo do grau também do indivíduo ter esse entendimento. Tem muitas clínicas que tem várias
Eu já ia usar o termo patologia, mas não é patologia, eu não sei o nome que é empregado, né? É droga, é bipolar, é alcoolismo. Aí, de repente, entra um adolescente, eu já vi um caso assim, aí o adolescente vira e fala assim, olha pai, se você não me tirar daqui, eu vou sair daqui ladrão. E hoje eu já sei fazer roubar assim, assado. Essa mistura pode trazer mal? Não tem como, não. É isso que tá. É pejorativo, gente. Como é que você separa um paciente que tem o etilismo e ele é bipolar? Ninguém bebe beber, ninguém usa alguma patologia tem de base, não tem como você separar. Agora, obviamente, o que emerge da condição, tem paciente que é bipolar, entrou em mania e começou a beber demais, é uma situação. Então, já estava em mania, então precisa de um hospital psiquiátrico. Não vai precisar de uma clínica de internação para dependência química. Então, assim, o psiquiatra vai ter que ter esse entendimento. Mas não tem como você separar um paciente que está ali estabilizado de uma doença, uma depressão, ou um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é mais comumente, é complexo. Porque a maioria dos pacientes que tem problema com álcool, com droga, tem outra patologia. Ele não consegue ter, não é só uma patologia em si, tem as comorbidades que se correlacionam ao álcool e outras drogas. Eu citei que o álcool com TDAH é 53%. Mas não vem sozinho, não. Não vem acompanhado sozinho assim. Ó. Puramente álcool, puramente, é bem mais complicado. Certo? Doutor, o que o álcool traz para o metabolismo? Pode criar um câncer de rins, fígado, alguma coisa nesse sentido? Como é que é? Esôfago, fígado, estômago. Tudo você pode fazer um estrago. Né? Estrago. Tudo você vai... A metaplasia ali de células, você vai estimulando, lesando. Você tem várias outras patologias que vão disso aí. Eu citei aqui anteriormente a síndrome de Wernicke-Korsakoff, pela inabsorção da vitamina do complexo B1. Né? E levando aí alterações duradouras dos nervos. Né? A gente chama aí de neuropatia, a polineuropatia do álcool. A polineuropatia do álcool vai atrofiando o álcool, como outras patologias nessas condições. A gente começa a repor os nutrientes, a gente não consegue ter aquela reversibilidade ali, por conta que já às vezes alterou tanto né, o neurônio, dependendo da parte que foi lesionada, não consegue converter. A Sônia falou agora há pouco da questão do discurso. Nós estamos lá no Aristóteles. Pai e a mãe de filhos adolescentes, por exemplo, que discurso usar? Porque o filho, por exemplo, está na faculdade, está na universidade, ele vai em algum momento ele vai estar exposto. Talvez não somente ao álcool, a outras drogas também. Eu fiz uma cartilha. Como é que vai ser o discurso do pai e a mãe aí? Eu fiz uma cartilha falando como é que é a abordagem, né? Porque também você não pode chegar aí e desfazer um conceito daquele adolescente são puramente por uma fala sua de autoridade. O adolescente tem dificuldade com a figura de autoridade. Posso levar mais a afastamento desses pais, desses indivíduos. Orientação. Cuidado, ó. Vou te oferecer isso, o álcool pode ser malé, pode prejudicar na prova, orientar. Não tem outra forma a não ser. Então, se você chegar puramente de maneira muito autoritária, você vai afastar esses indivíduos. Eles vão buscar na galerinha lá que está dando ouvido para eles. Ó, seu pai tá com nada não, para tomar um gole aqui e tal. Então, é orientar. Às vezes ele pode ter um contato com o álcool, mas de maneira né, adequada. Obviamente eu não vou orientar minhas filhas a fazer isso, mas o pai que tem essa cultura de orientar essa necessidade aí do indivíduo dele, explicar para ele. Porque o que acontece, às vezes o pai, às vezes de maneira abrupta, acaba afastando esses adolescentes. Às vezes não é só isso, né? A gente fala do álcool, mas outras situações da vida. O religioso, né? Às vezes, nesse momento, não cola também. Né? Não vai. Ajuda, mas se a pessoa não tem a cultura religiosa, não adianta. Dependendo tem que individualizar essa orientação. Saber. Agora, é aproximar dos filhos, né? Não afastar deles. Cada um vai ter um formato de chegar ali e de tal maneira orientar sobre isso, sobre aquilo. Porque quem vai patrocinar não, como é que falou? Essas festividades, não, os pais. Não. Então eles têm que orientar o filho. Você vai lá, juízo, rapaz. Estou te dando dinheiro aqui, mas maneira a mão lá, porque pode acontecer situações aí que possa te trazer prejuízo duradouro para sua vida e tudo, de maneira reflexiva. Não adianta você levar de maneira autoritária, de tirar ali dele ali, porque lá na faculdade a gente toma Bacardi, né? O rum com Coca-Cola misturado, ninguém vê, né? Aqui então, geralmente... Orientar. Quem bebe... Orientar e orientar, porque não bebe escondido é pior, bebe demais, né? Sem dúvida. Geralmente quem bebe não gosta de comer e também beber água. É importante beber, tomar água... Hidratação. Comer um tira-gosto. É verdade que o álcool desidrata, né? Você não...
não fazer reposição hídrica dos eletrólitos ali, você vai ter uma ressaca maior, você vai desidratar os neurônios, desidratar o seu corpo. Então, você tem que alimentar adequadamente. A pessoa vai substituindo o carboidrato ali que tem, né, do álcool, o glúten tem ali, né, por aí não acaba alimentando direito, né? Acho que é importante fazer essa reposição, tanto hídrica quanto carboidrato, alimentar de maneira adequada, né? O certo é não beber, mas se beber, né, tem... Não dirige. Não dirige e come, né, direito, né, pelo menos, para no outro dia se levantar disposto para trabalhar, para você socializar, para ter tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas que te convidam. Porque imagina você beber lá na sexta e fica apagado, não sabe, levanta para poder rebater de sábado dia e domingo você está de ressaca de novo. O senhor falou agora há pouco da lei seca, né? Mencionamos assim rapidamente. Acho que fez algum efeito a lei seca para poder diminuir? Com certeza. Obviamente foi de maneira... que você orienta, né? Quando você multa o sujeito, ele está sendo orientado. Não, ele levou a multa, se levar de novo, ele vai perder a carteira, vai perder... A maioria das vezes perde a carteira, né? Porque recentemente a gente está tendo se dói no bolso, né? Muitas notícias de acidentes graves motivados por motoristas. Mas sempre teve, mas era mais, né? Houve um aumento lá atrás que com essas medidas preventivas de promoção, com a lei, uma pessoa fica, né? Mas, obviamente, também aumentou muito o número de carros, de motocicletas, isso tudo, né? Mas se não tivesse isso, talvez teria uma situação pior, né? Porque se dirigir embriagado, as vias hoje são mais velozes, hoje você tem as situações, os carros são mais potentes e tudo mais aí. Então, realmente manter essa motivação. Eu sou o contrário, tem que levar isso aí a afinco mesmo por conta da necessidade de orientação. Hoje tem Uber, hoje tem... Né? Até hoje tem esses aplicativos aí que você pode ir para uma festa lá, já que você quer fazer uso mais, né, do álcool ali, evita dirigir. Ué. Você tem outras formas. Pega carona com alguém que não beba. Né? Mas quem bebe escolhe sempre vira e fala assim, não, tá tudo bem, não tá tudo tranquilo. Falseia a percepção, não tem jeito. Né? A maioria dos acidentes, você vê aí, que se puxar aí informação, né? É que você vê, não, foi o álcool. Passa a perceber também as motivações da automorte. Álcool. Então, o álcool é nocivo, né? Acho que em todas as situações. Aí você briga com um namorado ou namorada e bebe e quer morrer ou altera o humor que às vezes já está rebaixado e aumenta a impulsividade. O risco é grande com álcool, né? Doutor Carlos perguntou pelo SUS. Existe algum plano que cobra um tratamento de alcoolismo? Olha, tem alguns planos porque é uma doença, não tem, todo plano é devidamente. Então o SUS é supostamente obrigado a pagar, custear esse tratamento. Porque é uma desordem neurológica igual a outras desordens. A motivação ali é neurológica. É uma alteração da estrutura do cérebro. E vai perpetuando, vai agravando, né? Você bebe aí, está bebendo demais, está passando do ponto, está perdendo o filtro, está perdendo a capacidade de discernimento, né? Então, é devido, né? Todos os planos pela ANS, ele tem cobertura. Aí você vê os planos aí que cobrem Belo Horizonte, que cobrem. Agora, né? Agora, tem uns que vai estar ali com alguma dificuldade. Tanto é que na época da clínica tinha plano, né? Lá. Qualquer sinal de alcoolismo, o que a pessoa deve fazer primeiro? É procurar um psiquiatra ou num clínico geral? Como é que funciona? Como toda patologia ou desordem neurológica ou psiquiátrica, escuta o instrumento, o primeiro instrumento ali, né? Mas aí, ó, estou anotando isso aqui, vamos tentar pela via aqui marcar uma consulta, ou chama um profissional se às vezes, né, tem dificuldade para poder abordar, para poder ir até a casa. A primeira coisa é a gente dar o ouvido. Escuta é um instrumento importante nesse momento, né? Escuta e tenta fazer algum tipo de intervenção. Não apontar, mas levar a reflexão dessa necessidade de procurar ajuda. O alcoolismo geralmente começa em qual idade? Porque a gente está falando aqui, a gente imagina assim, pessoas já com a vida resolvida, né? Lá. Os marcos, assim, são 3 podas neuronais. Na adolescência é onde você perde um grande número de... Até perigoso, né? Na adolescência, ele começa ali a consumir álcool. Olha o perigo do álcool. Você começa a consumir o álcool precocemente, é o pior período, né? Aí depois você tem uma poda neuronal ali, na meia-idade, de 30, 40, 50 anos, você perde neurônio. Depois, na fase já mais de senescência, do processo de envelhecimento do cérebro, você perde mais neurônio ainda.
qualquer dessas fases não é adequado, mas a gente tem mais prejuízo na adolescência. Porque é ali que está, né, vinculado à escola, pode haver aí abandono escolar, pode ter aí não completude de uma vida profissional digna, pode não entrar na faculdade, pode ter profissões, né, mais difíceis ali de ter um acesso um acesso financeiro melhor. O alcoolismo possa trazer repercussões aí na vida duradoura, principalmente sócio-emocional. A minha preocupação realmente nesses tempos modernos, nas escolas, são as escolas que trabalham as habilidades socioemocionais dos indivíduos. Porque hoje, para ter conteúdo, a gente busca aqui, ó, conteúdo, particularmente, eu estudei na escola pública aqui em Valadares, estudei lá no Norte de Sena, né? E eu tive a oportunidade de buscar informação, porque, né, minha mãe é costureira, meu pai, né, tinha uma garagem de bicicleta, então tinha que dar meus pulos, né? Eu fui fazer enfermagem primeiro, para depois fazer medicina, para depois fazer psiquiatria, mestrado e tudo. Mas o que tem de diferença hoje no nosso mercado de trabalho, que às vezes as escolas não têm atentado a isso? São as habilidades socioemocionais. Conteúdo, para a gente buscar, assim, você pega o edital lá, você destrincha ele. É fácil, né? Agora, se a pessoa está lá, destrincha edital, mas na hora para fazer a prova lá, treme as bases, não aplica aquilo para a vida. Então, há necessidade, tanto até para lidar com as substâncias, né, com as doenças, de maneira geral, as pessoas precisam de ter habilidades socioemocionais. As escolas, na vida acadêmica, você vê que o índice de suicídio aumentou dos 10 aos 25 anos de idade no Brasil. E o local onde mais tem havido aumento dessa mortalidade por automorte é no contexto acadêmico. E a faculdade onde você tem o maior aumento é na faculdade de medicina. Está tudo errado, né? Nossa, estarrecedor isso aí. Isso é um dado agora da OMS de março de 2023. Então, crianças de 10 a 25 anos de idade, crianças, 10 a 25 anos de idade, e a proporção de aumento é no contexto acadêmico. Por quê? Olha, esse outro dia, minha menina, 7 anos de idade, ela lá irritada porque tinha que terminar o dever dela para outro dia, porque tinha muita obrigação no outro dia, muita TV, tarefa. Então, os jovens eles não estão preparados ali por conta do volume de conteúdo. Mas a criança, no momento, precisa brincar, divertir, de ter acesso a informações de qualidade, o uso, né, reduzido ou nenhum de aparelho eletrônico. Tudo isso aí favorece para predispõe ao alcoolismo e outras doenças. E o álcool, nesse contexto acadêmico, predispõe, além do suicídio, né, a outras doenças mentais nesse pressuposto. Doutor, nós estamos caminhando. Você vê que tudo aí, ó, nós falamos das doenças mentais. TDAH, que tem evidência, eu troquei o nome aqui, transtorno de déficit da intencionalidade, da impulsividade, porque eu acho que tem muita impulsividade, às vezes na faixa etária adulta, a gente não vê tanta hiperatividade, vê mais impulsão. E o suicídio correlacionado em até mais de 70% daquelas pessoas que tentaram conseguir relacionado ao álcool. Não só porque nem pensa assim, não, o problema do álcool, quem tem a visão de mundo na hora que olha para o alcoolismo, é que a pessoa alcoólatra, que a pessoa que você olha ali, não. A relação conturbada com o álcool é um transtorno por uso de substância, é um etilismo. Toda relação conturbada com o álcool, prejuízo. Se traz prejuízo social, laboral, tá, tem que procurar ajuda. Aí a gente tem que olhar leve, moderado, grave e tratar da devida proporção. Você falou de criança aí, me acendeu uma luz aqui. Uma criança tem luz um do apagão, né? ou uma mãe, ou pai ou uma mãe alcoólatra. Ela vendo aquilo ali todos os dias, aquilo ali vai criar um trauma de certa forma. Mas pode levar ao alcoolismo? Sim, é o que eu falei. Ó. Além da carga genética, você tem muito mais do seu pai e de sua mãe que imagina ter. Eu tenho muito mais do meu pai e da minha mãe que imagina ter. Você tem muito mais do seu pai e da sua mãe que você imagina. O DNA te define estrutura. Então, o álcool, ele tem uma predisposição no DNA. Somado à vivência, aos traumas. Então, a predisposição vai somar. A ele ter essa predisposição a ter alcoolismo. Entende? Não tem saída, Carlos. Não tem saída. Tem. Nós precisamos de evoluir como seres humanos e ser melhor que os nossos pais. Com progredir. certeza. Por mais que você teve trauma, situações, circunstâncias, não vai adiantar a gente abrir caixa preta de avião, depois que já está nessa situação, a gente sobreviveu àquela situação toda, a gente precisa decolar. Então, buscar algum formato e algum propósito para viver, frente mesmo à situação da nossa que você experimentou em algum dia e seguir. Tem outro jeito.
ou você escolhe fazer parte do problema da solução. A solução é você, mesmo frente ao seu DNA, circunstâncias que te foram ali, né? A força de vontade, tudo, né? Não tem outro jeito. A força de vontade é a fé, né? Tem que ter, não tem jeito. Porque senão você vai ficar negociando ali e, variavelmente, vai explodir ou vai ter esse prejuízo, né, Laura? Acredite, você pode. Carlos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço, valeu, bom demais. Obrigado, Dr. Francis. Doutor Franz, muito obrigado pela sua participação e eu tenho certeza que muitas pessoas vivenciam isso dentro de casa. A gente sabe que não é nada fácil, nem para quem bebe, que eu acho assim, eu falo assim, entre ser alcoólatra e não alcoólatra, né, viver em sociedade, eu imagino que a pessoa deve querer, né, opa, eu não quero ser alcoólatra, mas isso é mais forte do que ela, né, então a gente também tem que entender essas pessoas que é um defeito que está acima da vontade dela. Entenda como doença e possibilite o cuidado. Né? E afinal e também assim, a gente cuida do outro, também cuida da gente, né? Essa é a possibilidade de promover o cuidado do outro e acima de tudo o autocuidado, porque senão a gente está pressuposto aí a adoecer também. Obrigado pela sua participação. Gratidão. Afinal de contas, essa gratidão desbloqueia a abundância da vida. E afasta de dor com isso também, né, meu jeito? Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.